só. 31%, não sou eu que estou falando, eu vou ler daqui a pouco para vocês o total. 31% acham Lula pior que Bolsonaro. Contra 28,4% que acham que ele é melhor, segundo a Paraná Pesquisas. Não foi bem isso que a gente viu lá na Arena Pantanal e nem é isso que a gente vê nas redes sociais. Mas, mesmo estando distante ainda do pleito para a eleição de 2026, e estando mais próximo, mas também ainda muito distante da eleição de 2024, está aqui a pesquisa do Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. 31% acham Lula pior que Bolsonaro, contra 28,4% que acha ele melhor do que Bolsonaro. Vamos analisar agora esses números. Primeiro, vocês começaram a perceber que está havendo um movimento de distanciamento de pesquisa, imprensa, Felipe Neto agora querendo paz e não fazendo puxa-saquismo. Comecem a perceber o movimento. Comecem a perceber o movimento. William Castro, eu também não acredito em pesquisas. Eu acredito nas pesquisas que a gente vê aqui nas redes sociais, e é esse o assunto que a gente vai falar e vocês vão entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, esses números que estão sendo colocados aqui não são de agora. Vejam só, eu vou entrar aqui na matéria, está aqui. 38% dizem que está igual. É aquela turminha que ainda está comendo churrasco na laje, vendo o jogo do Flamengo e do Corinthians, mas não está vendo absolutamente nada. Olha só isso aqui. Essa pesquisa foi feita entre o dia 29 de setembro e 3 de outubro. Nós estamos no dia 14 de outubro. Dia 29 de setembro e 3 de outubro. Vamos lá. No dia 7, 4 dias depois do final dessa pesquisa, estoura um atentado terrorista sem precedentes. Sem precedentes. E isso até agora não foi medido. Mas o que está sendo mostrado aqui é algo que eu já vinha falando para vocês lá atrás. Vocês se lembram que eu vinha falando dos trackings de pesquisa que estava derretendo e que demorariam para mostrar essa realidade para vocês, porque eles seguram essa informação. A imprensa tradicional, que é abastecida com muito dinheiro, e a live anterior eu mostrei para vocês como é que é feita essa interligação, se nega a querer mostrar a realidade do que está acontecendo no Brasil. E eu vinha dizendo para vocês, falei, pessoal, eu não tenho fantasma que nem o pastor Sandro Rocha, tem um monte deles espalhados. Mas eu avisei a vocês antes, olha, um fantasminha, vamos dizer assim, me contou que há um certo desespero nos partidos de esquerda, em especial o PT, porque os trackings de pesquisa vêm colocando dia após dia um derretimento de um cara que ninguém sabe aonde está. Só que vamos parar para pensar em um detalhe. É o seguinte, a pesquisa foi feita entre o dia 29 de setembro e 3 de outubro. O que aconteceu nessa data que repercutiu em toda a imprensa para tentar colocar o Arápio como um coitado, como sendo uma pessoa que estava recebendo um tratamento ou fazendo algo? O que aconteceu que em todas as mídias falou-se o nome dele? Alguém pode me dizer? A pesquisa foi feita no dia 29 de setembro e 3 de outubro. Bingo, Cecília Luiza, Tati Maia. Todos vocês que estão aqui sabem que o nome dele estava em todos os lugares neste período. Porque dia 29 foi feita a cirurgia. Entenderam? Foi feita a cirurgia no dia 29 de setembro. Então, qual que é a tendência quando você tem uma superexposição de um nome, tá? Ainda mais na condição de um coitadinho? Vocês podem perceber, quem é aqui um pouco mais antigo, nas novelas da década de 80, o vilão aprontava todas. Quando acontecia lá que ele ia para o hospital, ou que tinha alguém que estava indo contra ele no final da novela, todo mundo, ai, coitado. Né? O brasileiro tem essa tradição. Então essa pesquisa foi feita com o intuito de não mostrar a realidade. Porque a realidade é muito maior do que essa. E veja que eu não estou discutindo os números porque eu não tenho acesso total a ela. Então veja que a maioria conseguiu perceber isso que eu falei, mas grande parte aqui também falou que não tinha percebido. Ou seja, eles fizeram uma pesquisa a dedo para tentar colocar como se o governo tivesse uma aprovação maior do que a aprovação do Bolsonaro. Isso com 10 meses de governo. A tal ponto da Marina Silva vir falar que a culpa do derretimento da Amazônia, das queimadas do Bolsonaro. Vocês viram na live anterior. Então, assim, há uma preocupação do governo, todos os dias, com tracks que são pesquisas internas, porque o derretimento continua e é grande. E depois do dia 7, se for fazer uma pesquisa hoje, o derretimento é maior ainda. E olha só o puxão de orelha que o embaixador de Israel deu no governo brasileiro, ou nesse desgoverno desse cachaceiro. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá certo? A notícia saiu hoje, às 10 horas da manhã. Nós estávamos em live na hora que saiu a notícia. Embaixador de Israel diz achar estranho, entre aspas, porque ele foi educado, como o governo Lula trata Hamas. E isso, dentro da diplomacia, é um puxão de orelha sem precedentes.
Eu vou ler para vocês, depois eu vou complementar com outras coisas para vocês entenderem. Entre aspas, nós pensamos que matar crianças, bebês, mulheres, decapitar, estuprar, além de atacar civis em suas casas e queimar tudo, é terrorismo. Isso foi dito pelo embaixador de Israel no Brasil. Eu vou repetir. Olha a vergonha que nós estamos passando com esse desgoverno. Entre aspas, nós pensamos que matar crianças, bebês, mulheres, decapitar, estuprar, além de atacar civis em suas casas e queimar tudo, é terrorismo. Falou o embaixador de Israel no Brasil. Daniel Zonshine é o nome dele. E aqui, essa publicação do Zonshine saiu no jornal A Gazeta do Povo. Lula e outros ministros do governo usaram expressões como ataques terroristas e atos terroristas sem associá-las expressamente ao grupo que sequestrou e matou civis israelenses. Muito bem. Estou passando isso daqui para que vocês entendam o motivo da pesquisa ter sido feita. E agora vocês imaginam o tamanho do derretimento, porque eu fiz uma live mostrando que a esquerda israelense, os judeus pela democracia, o nome do movimento, se arrependeu de ter feito L e também está fazendo duras críticas a esse desgoverno, que insiste em querer passar a mão nesse tipo de gente. Mas não fica por aí, não. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo, porque está havendo muita informação. Esta guerra eu já havia avisado e falei aqui para vocês. Falei logo no primeiro dia de guerra. É bom ficarmos atentos, tomar cuidado em shoppings, em cinemas, e vocês vão ver começar ataques, pipocar ataques pelo mundo afora. E lembrei na época a questão do atentado terrorista feito na estação de Atocha, na Espanha. Existem inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu peguei na época a estação de Atocha, na Espanha, que me impressionou muito porque eu cheguei na Espanha uma semana depois daquele atentado terrorista e eu vi ainda o que aconteceu por lá. Então eu consegui sentir na pele o que o povo espanhol estava sentindo com aquele atentado. Já tivemos um ataque a um funcionário da Embaixada de Israel em Pequim. Nós tivemos o esvaziamento do Palácio de Versalhes, na França, agora há pouco. Tivemos o esvaziamento do Museu do Louvre, na França, agora há pouco. Nova York está recebendo, e Londres, nesse momento, várias manifestações pró-Palestina, porque Londres, por exemplo, disse que se houvesse alguma manifestação com bandeira do Hamas ou alguma apologia ao Hamas, as pessoas seriam presas. E Nova York teve uma manifestação pró-Palestina com 100 pessoas que foram detidas agora há pouco, porque eles queriam interromper a ida do secretário americano que estava em Nova York para Israel. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Só que a internet, nós, internet, começamos a mostrar imediatamente o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, mesmo antes das eleições do ano passado. O tal do garoto Foca, né, resolveu falar para todo mundo, fazer a propaganda dele. Como um bife, como um bife, como um bife. Vocês viram o que aconteceu com a ação do chocolate bis. Né? O garoto Foca. Depois veio pedir arrego. Eu estou avisando a todo dia a vocês a importância da internet, a importância do compartilhamento. Né? Que nem agora, nós estamos com 2.000 pessoas on time e temos 1.621 ao vivo. Já começou até a surgir aí uma expressão. Quem lacta, não lucra. Está aqui, ó, a Selma F. Vieira falando da hashtag. Quem lacta, não lucra. Aí eu vejo um vídeo, não sei qual igreja evangélica, fazendo uma escola dominical. Acredito que seja uma pastora, uma diácona, não sei o quê, vestida de vermelho, toda de vermelho, apregoando e falando contra a internet, contra a profissão de youtuber, como se isso fosse depreciativo. Com todo respeito a esta senhora que disse que ser youtuber é sinal de ignorância. Eu acredito que essa pastora não gostaria de fazer uma comparação do currículo dela com o meu, porque senão ela passaria vergonha. Eu não sei nem quem ela é. E eu, por opção, resolvi fazer esse trabalho e informar a vocês de tudo o que acontece. Tamanho, a dignidade dessa profissão, que é uma profissão. Eu quero informar que uma das piores formas de querer se ensinar é apregoar a ignorância. Quando você não entende de um assunto, é preferível você calar a boca. Ou então, vai estudar para você abrir a boca para falar. Eu acabei de mostrar para vocês que, graças à internet, a gente vem antecipando para vocês um monte de fatos que vocês jamais saberiam pelos meios tradicionais. Nós mostramos para vocês o tempo todo aqui o que está por trás da notícia, por isso eu direcionei aquela pergunta. Nós mostramos para vocês quais os movimentos e o que nós temos que fazer para não chegar à situação que nós chegamos agora em 2022. Então, quando eu passo essa informação para vocês, eu quero dizer o seguinte: existem várias profissões novas no mundo. Uma delas eles classificam como youtubers,
que nada mais são do que geradores de conteúdo. E no YouTube você encontra de tudo, desde a porcaria de uma foca entrando numa banheira de Nutella, até receitas de culinária, informações, notícias, aulas. Então eu não sei de onde essa pessoa conseguiu tirar essa linha de raciocínio. Mas assim como acontece no Supremo Tribunal Federal, que acham que a eliminação da internet é o melhor para tudo, também acontece em diversos setores. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu naquele fórum lá de Paris com o Gilmar Mendes, porque só mostraram até então, naquela hora que eu estava fazendo a live, o Gilmar Mendes. E eu falei que o Pachecuzão estava lá também. Pachecuzão debate com o Gilmar e fala em limitar recursos ao STF. O Pachecuzão rebateu e deixou o Gilmar Mendes nervoso lá. Fórum promovido por empresários e advogados sem nenhum interesse. E o pau comeu. Eu pergunto, vocês estão vendo isso na CNN, na Globo, em algum lugar que o vale? Não. Por isso eu volto a repetir para vocês. Para que a gente tenha ciência e consciência de tudo o que está acontecendo, é importante se informar ao máximo. Eu não sou o dono da verdade. Erro como muita gente erra, como qualquer ser humano pode errar. Mas vocês têm que ouvir diversas pessoas para terem as suas próprias opiniões. Pincela um pouco daqui, um pouco dali. Façam esse exercício. Eu venho falando há um bom tempo para vocês que nós estamos vencendo, mesmo eles querendo dizer o contrário. A próxima pesquisa séria e honesta que sair vai indicar, se é que ainda haverá, né, essa possibilidade, que o cidadão derreteu de vez. Queimada na Amazônia, violência na Bahia e no Rio de Janeiro, economia foi pro buraco, perseguição a brasileiros, dinheiro entregue para cima e para baixo para os companheiros, sobretudo lá para a Argentina. E aí as opções erradas e apoio velado, ainda que velado, a um grupo terrorista que eles se negam a chamar de terrorista. A tal ponto de tomar um puxão de orelha do embaixador de Israel. Eu ia esquecendo de uma coisa. 5 voos, 4 acho que já pousaram, 1 está pousando agora. 5 no Brasil. Qual representante do governo, se não o representante da aeronáutica, o brigadeiro da aeronáutica, né, o brigadeiro canhotão, qual representante do governo brasileiro estava esperando os repatriados de Israel? Me falem aqui. Vocês viram o Mula? Não, porque não está fazendo nada, então teria desculpa. Mas vocês viram o vice-presidente? Vocês viram o ministro da Defesa? Vocês viram a tal da canja? Não tinha ninguém. Vocês viram o dinossauro? Não tinha nenhum deles para receber os brasileiros que foram repatriados de Israel. Será que vai ter o mesmo tratamento os repatriados de Gaza? Eu estou aguardando para ver. Porque um outro detalhe que ninguém falou para vocês. Todos de Israel voaram de lá para cá em aviões da aeronáutica. Os de Gaza virão no avião da Presidência da República. E este é um recado velado. Esta é uma mensagem subliminar. A nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, estava lá para receber. Mas reparem, e a imprensa está falando de forma subliminar que o avião da Presidência da República foi buscar os refugiados de Gaza. Mas os aviões da aeronáutica é que foram buscar os expatriados, os repatriados de Israel. Percebam como eles trabalham a mente das pessoas. Este é um recado claro aos amiguinhos deles, da importância que eles dão para um grupo em relação a outra. E vou dizer mais, não é nenhum absurdo declarar o Partido dos Trabalhadores e esse desgoverno como sendo antissemita. Não é nenhum absurdo declarar esse desgoverno e o Partido dos Trabalhadores como antissemita. Porque eles se recusam a classificar como terrorista, como falou o embaixador de Israel, um grupo que estupra, assassina famílias, tira a vida de bebês, metralha brasileiros. 3 brasileiros já morreram. 3.